Hoje vamos mergulhar na história de um dos locais mais fascinantes e assustadores dos Estados Unidos, o Reformatório Estadual de Ohio, também conhecido como Reformatório Mansfield. Construído em 1886, esse imponente edifício gótico-vitoriano foi projetado para ser um farol de esperança e reabilitação para jovens infratores. No entanto, sua realidade foi bem diferente. Ao longo de quase um século de operação, o reformatório testemunhou condições desumanas, violência, superlotação e mortes. Centenas de detentos e também funcionários morreram entre suas muralhas, deixando para trás um legado de sofrimento e mistério. Relatos de vozes sussurrantes, passos inexplicáveis, portas que se abrem e se fecham sozinhas, aparições sólidas, além da constante sensação de ser observado, são algo muito comum naquele local escuro. A capela, o bloco leste e a solitária, conhecida como o buraco, são um dos locais mais famosos por sua intensa atividade paranormal. Além de toda a sua história sombria, o Reformatório Estadual de Ohio também serviu de cenário para o famoso filme Um Sonho de Liberdade, o que só aumentou a sua mística e popularidade. Vamos conhecer essa história juntos? Eu vou chamar a vinheta e nós já começamos. Olá meus amores, eu sou a Van Farias e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Bom gente, os únicos pedidos que eu tenho para fazer são aqueles que normalmente são feitos em todos os vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like amigo que é muito importante para mim, para fazer com que o YouTube recomende esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Aproveita, gente, me segue no Instagram nesse endereço que está aparecendo aqui para vocês, porque por lá eu sempre vou avisar com antecedência o que vai rolar aqui no canal, beleza? Sem muitas delongas, vamos ao vídeo. Projetado pelo famoso arquiteto de Cleveland, Levi Schofield, o Reformatório Estadual de Ohio, também conhecido como Reformatório de Mansfield, foi construído entre 1886 e 1910, combinando os estilos românico e gótico-vitoriano, na tentativa de criar uma atmosfera espiritual e eclesiástica que inspirasse seus moradores, infratores primários, a de fato mudarem de vida. Inicialmente chamado de Penitenciária Intermediária, teve o seu nome alterado em 1891 para Reformatório Estadual de Ohio. Na realidade, a maioria das pessoas que viam a prisão se referiam a ela como Castelo do Drácula. O reformatório era originalmente chamado de Penitenciária Intermediária, pois ele aceitava detentos que eram velhos demais para as correções juvenis, porém que haviam cometido delitos mais leves do que aqueles outros que cometeram crimes mais graves e foram logo encaminhados para a Penitenciária Estadual de Ohio. A instalação admitiu seus primeiros detentos em 15 de setembro de 1886, após 10 anos de construção. O objetivo da instituição era de fato reformar e reabilitar seus internos, que recebiam 3 coisas durante seu tempo ali encarcerados: religião, educação e uma profissão. Os internos eram internados por 18 meses e, se apresentassem progresso, podiam ser liberados após esse período. Caso contrário, recebiam mais 18 meses. A população da prisão era composta por 150 homens com idades entre 16 e 30 anos quando foi inaugurada. Enquanto muitos detentos de fato mudaram de vida enquanto estiveram presos ali no reformatório, outros simplesmente pioraram. À medida que o século XX avançava, os ideais de recuperação dos presos regrediram e outros encarcerados mais perigosos começaram a ocupar as celas. Alguns presos da Penitenciária Estadual de Ohio em Columbus foram transferidos para o Reformatório Estadual de Ohio em Mansfield após um trágico incêndio ocorrido em 21 de abril de 1930, onde 322 presos morreram. A penitenciária estava superlotada na época e muitos prisioneiros ficaram presos em suas celas enquanto o fogo se espalhava. O Reformatório de Ohio então recebeu 266 detentos que foram transferidos da penitenciária de Columbus para lá. Mais de 200 presos nunca saíram daquele local. E tudo que resta para lembrá-los é o número que recebiam em uma lápide no cemitério da prisão. Esses homens nem sequer foram enterrados com seus nomes de nascimento. As causas das mortes eram as mais adversas, como quedas, gargantas, ingestão de líquidos tóxicos, inserção de objetos cortantes em outros corpos, se é que vocês me entendem, como facas e até chaves de fendas. Também tiveram aqueles que atearam fogo nos seus próprios corpos e atearam fogo nos corpos dos seus inimigos com líquidos inflamáveis. Tiveram mortes naturais e também tiveram aqueles que morreram
após serem jogados por outros prisioneiros das celas mais altas da prisão. Houve inclusive, gente, um caso horrível de um detento que foi completamente por um colega de cela. Ele foi cortado do quadril até o maxilar inferior. No início da década de 1960, porém, o Estado retirou seu apoio financeiro do modelo da reforma e começou a converter o reformatório em uma unidade de segurança máxima, um propósito para o qual nunca foi criado. Em meados da década de 1970, as condições na prisão eram tão ruins que o Conselho para a Dignidade Humana entrou com uma ação judicial contra o Estado de Ohio, alegando tratamento desumano e brutal aos detentos. Uma historiadora ali do reformatório conta que as condições eram, assim, extremamente desumanas. Haviam ratos e baratas para todos os lados, e os detentos, segundo ela, dormiam com toucas nas suas cabeças, simplesmente para evitar que as baratas entrassem nos seus ouvidos. No verão, o calor era insuportável e no inverno era congelante. A ação foi bem sucedida e a construção de uma nova unidade mais moderna nas proximidades começou. O processo foi concluído em favor dos internos em 1983 e em 1990 o reformatório fechou suas portas e seus últimos presos foram logo transferidos para a recém-construída Instituição Correcional de Mansfield, localizada a oeste da antiga prisão. A instalação recebeu mais de 150 mil prisioneiros ao longo do seu funcionamento. 5 anos depois, a Sociedade de Preservação do Reformatório de Mansfield reabriu o reformatório como museu. Nesse local, há bandejas de jantar antigas, uniformes de guardas e até uma cadeira de dentista. Talvez o artefato mais interessante do museu seja a cadeira elétrica usada para execuções na prisão. Antes da invenção da cadeira elétrica, enforcamentos eram realizados no Reformatório Estadual de Ohio. Um detento chamado Charles Justice projetou e construiu a cadeira elétrica. Em 1897, a cadeira elétrica substituiu o enforcamento como forma de execução. Após ser libertado da penitenciária em liberdade condicional, Charles Justice foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e retornou à prisão para se tornar a 38ª pessoa executada por sua própria iniciativa. Em 1963, a penitenciária presenciou sua última eletrocução com cadeira e em 2002 o uso da cadeira elétrica foi eliminado como método de execução da pena de morte no estado de Ohio. Essa cadeira elétrica tirou 315 vidas entre 1897 e 1963. Talvez os dias mais sombrios da história do Reformatório Estadual de Ohio tenham ocorrido com a liberdade condicional de 2 detentos, Robert Daniels e John West, que seriam imortalizados para sempre nos jornais como os matadores de cachorros loucos. No verão de 1948, alguns dias após serem libertados da prisão, os jovens iniciaram uma onda que terminaram com 7 mortos, incluindo um guarda da prisão, sua esposa e sua filha. Após 13 dias de caçada, quando finalmente foram pegos em uma troca de tiros, West foi morto e Daniels foi preso. Enquanto estava na prisão, Daniels se gabava de seus feitos e quando foi levado para fora para posar para fotógrafos de jornal, uma multidão enfurecida se reuniu e exigiu que ele fosse entregue a eles para ser enforcado. As autoridades conseguiram levá-lo de volta em segurança para dentro de casa, mas não antes de Daniel xingar a polícia, os fotógrafos e a multidão. Mais tarde ele foi julgado e condenado e recebeu um merecido assento na cadeira elétrica da Penitenciária Estadual de Ohio em janeiro de 1949. Os blocos de celas do reformatório têm 5 e 6 andares de altura, originalmente projetados para abrigar até quase 2.000 detentos, com um detento por cela. Em 1934, porém, alguns já abrigavam 2 até 3 homens. O bloco de celas leste é proclamado como o maior bloco de celas de aço independente do mundo. Ele tem 6 andares abrigando 600 celas que antes tinham 1.200 detentos. O bloco de celas oeste tem 5 andares e 350 celas que às vezes comportavam até 4 homens cada. A cela de Lockhart é a única especificamente identificada dentro do reformatório. Lockhart era um prisioneiro no reformatório estadual de Ohio. Cansado de ficar preso, ele se encharcou com diluente e ateou fogo ao próprio corpo. Ele morreu queimado em sua cela e ex-detentos relataram ter visto os guardas arrastarem seu corpo chamuscado pelo corredor. Antigamente haviam celas construídas para uma punição chamada 8 e 8. Ali eles eram obrigados a ficar em pé
por 8 horas seguidas e depois deitar no chão de concreto pelas próximas 8 horas. Eventualmente, essa punição foi considerada muito cruel e as celas então foram removidas. Uma história que rola ali sobre o confinamento solitário dá conta de uma rebelião que ocorreu em 1957, ocasionando no envio de 120 homens para essas celas solitárias, uma quantidade muito maior do que aquele local podia suportar. Era um local de confinamento úmido e escuro como breu, onde havia rumores de que vários internos haviam enlouquecido. Como havia apenas 20 quartos no buraco, como era conhecido, muitos dos homens tiveram que ser trancados juntos nas celas solitárias por 30 dias. Em um caso, 2 homens foram enviados juntos para o buraco. Eram eles Saul Harris e Scott Thompson. Isso aconteceu em 27 de dezembro de 1988. Apenas Thompson saiu vivo. O outro detento, Harris. Uma estadia típica no confinamento solitário durava cerca de 3 dias, sendo que a temperatura nesses lugares, gente, chegava a alcançar 35 graus. E depois de toda essa história, finalmente chegamos naquela parte que nós mais gostamos, o sobrenatural. Ocorrências paranormais são frequentemente relatadas e elas podem ocorrer tanto dentro quanto fora do presídio. Uma das mortes mais conhecidas ocorridas no reformatório não foi a de um guarda ou de um interno, mas sim a da esposa de um diretor, Ellen Glatt. Arthur Lewis Glatt foi diretor do reformatório de 1935 a 1959. Como era comum nessas instituições, o diretor Glatt ocupava um grande aposento ali no reformatório com sua esposa e seus 2 filhos. Eles levavam uma vida normal até a tragédia ocorrer na manhã de 5 de novembro de 1950. Enquanto Ellen se preparava para a missa de domingo, ela foi até uma prateleira para buscar a sua caixa de joias. Sem que ela soubesse, o seu marido havia guardado a sua arma e estava municiada, uma arma de calibre .32 que estava guardada próximo à sua caixa de joias. Só que quando Ellen, infelizmente, passou a mão, a arma caiu no chão, disparou, atingiu seu peito e a bala se alojou em um dos seus pulmões. Ela foi imediatamente encaminhada até o hospital de Mansfield, onde ela veio morrer 2 dias depois de infecção. Correm boatos de que a senhora Ellen flagrou seu marido tendo um caso com uma das funcionárias ali do reformatório e que ela estava ameaçando manchar o seu nome com um divórcio público. Então, existe aquela suspeita, foi ou não. Porém, existem algumas fontes que citam que o diretor era um homem muito honesto, muito correto e que amava muito a sua esposa. A verdade é que Arthur Glatt nunca voltou a se casar novamente. 9 anos depois, ele morreu no mesmo quarto onde sua esposa foi baleada de um ataque cardíaco fatal. Visitantes dos aposentos do diretor frequentemente sentiam o aroma do perfume de água de rosas de Ellen e da fumaça do charuto do diretor. Alguns até ouviram uma discussão, ouviram aparições completas do casal, embora nunca juntos. Além de cheiros, sons e aparições, as pessoas também são tocadas ali e ocasionalmente atingidas ou arranhadas. A senhora Glatt também pode ser o fantasma que foi visto na antiga biblioteca da prisão. Vários médiuns tiveram a visão de uma mulher na prisão e vários visitantes também a viram neste cômodo. As assombrações no reformatório remontam à época anterior à existência da prisão. Nos anos que antecederam o conceito de reformatório, existia no local um campo de treinamento da Guerra Civil. O acampamento Mordecai Barclay estava aberto há apenas alguns meses no final da primavera de 1861, quando um soldado começou a reclamar de visitas aterrorizantes de espíritos sobrenaturais. Gente, essas aparições, essas visitas sobrenaturais deixaram esse soldado tão aterrorizado que ele foi considerado inapto para o serviço e internado em um asilo para se recuperar. Acontece que esse soldado seria apenas o primeiro de muitos que vivenciaram o sobrenatural ali no acampamento Mordecai. Inicialmente, recrutas e oficiais de guerra começaram a notar uma tendência de itens perdidos e realocados que desafiavam qualquer explicação. Depois, soldados começaram a apresentar falhas incomuns de munição ao treinar em um determinado quadrante do acampamento. Em pouco tempo, tornou-se comum que todos os que estavam no acampamento Mordecai relatassem ter ouvido sussurros e vozes abafadas onde deveria haver apenas silêncio. No canto nordeste do campo de treinamento, recrutas relataram até mesmo ouvir vozes que emanavam do chão, o que os fez questionar sua sanidade. Embora não houvesse ficado claro quem ou o que assombrava ali o acampamento Mordecai, ficou muito claro
que isso ia muito além de estresse pós-guerra, tanto em frequência quanto em consistência. Voltando ao reformatório, uma das salas que mais intriga os investigadores é conhecida simplesmente como a Sala da Cadeira. Trata-se de um espaço simples no prédio da administração e o único cômodo da instalação sem janelas. Alguns especulam que era usado para fins obscuros, já que se diz que ali ocorreram atividades paranormais violentas. Alguns que entraram e se sentaram na cadeira relataram ter sido tocados e até arranhados por algo invisível. Outras pessoas, inclusive, relataram sentir a cadeira tremer sob eles. A enfermaria do hospital é outra área da prisão onde experiências estranhas frequentemente ocorrem. Era ali que os presos eram tratados para doenças como gripe, tuberculose e uma série de outras enfermidades causadas pelas péssimas condições e pela alimentação e assistência médica inadequadas oferecidas aos presos. É uma parte da prisão onde poucos se aventuram sozinhos. A capela da prisão fica logo acima da enfermaria e tem suas próprias histórias de fantasmas e assombrações. Os incidentes mais comumente relatados ali parecem envolver um homem que foi visto olhando pelas portas e dentro da sala. Ele sempre se esquiva quando alguém o nota. O porão é um labirinto de corredores escuros e sinuosos e persistem rumores de que os internos às vezes eram trazidos para lá para serem espancados e torturados pelos guardas. Várias pessoas relataram ter visto o fantasma de um interno que supostamente foi espancado até a morte e ele vaga pelos corredores escuros do porão. Porém, quando ele percebe que as pessoas o notaram, ele foge imediatamente. Mas talvez o local mais sinistro da antiga prisão seja o infame buraco. Aqueles que visitam o buraco dizem sentir arrepios, calafrios e, em muitas ocasiões, sentirem-se terrivelmente enjoados. Sons de gritos estranhos foram relatados vindos dessas celas, além de passos, sem que não haja ninguém ali próximo ao local, além da constante sensação de ser observado. Outras experiências estranhas frequentemente relatadas são a sensação de ter o cabelo puxado repentinamente, dedos passando pelas costas e até mesmo unhas arranhando a pele. E são esses acontecimentos que eu falei para vocês que fazem com que muitas pessoas saiam correndo e jurem nunca mais retornar ao local. A historiadora local fala que as pessoas que vão passar a noite ali no reformatório sempre são orientados a não provocar os mortos, pois é preciso que eles lembrem-se que eles estão na prisão. Visitantes já vivenciaram de tudo, desde mau funcionamento de câmeras a vozes misteriosas, sons de gemidos, passando por ataques violentos, avistamentos de aparições sólidas por todo o edifício. Portas são ouvidas batendo perto de onde não há ninguém. Passos são ouvidos em corredores ou escadas, além de sinos de igreja também serem escutados por algumas pessoas. Hoje a prisão é mais conhecida por ser o local de filmagem de muitos filmes famosos, como Harry e Walter Vão para Nova York, Tango e Cash e Força Aérea 1, com destaque para Um Sonho de Liberdade. O local oferece visitas guiadas e autoguiadas, além de eventos privados e caças a fantasmas. A principal atração oferecida pelo local é chamada de Fuga da Prisão de Sangue, que acontece no Halloween, nos fins de semana até novembro. O evento oferece mais do que apenas uma atração mal assombrada. Ela apresenta um encontro arrepiante com o sobrenatural. Ouça os gritos penetrantes da viúva do diretor e enfrente as aparições medonhas de detentos pervertidos e guardas deformados. Tudo dentro dos limites do bloco de celas de aço independente mais temível do mundo. E eu trago uma curiosidade, legal sobre o local, que caso vocês tenham interesse, estejam dispostos a desembolsar o valor de $5, vocês podem fazer um tour virtual para conhecer a prisão. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link caso vocês tenham interesse de conhecer e não possam ir até o local, que creio eu, e tenho certeza que é o caso da maioria, assim como o meu, infelizmente. Bom, gente, esse foi o vídeo, a matéria que eu preparei com muito carinho para vocês hoje. E eu achei assim, fiquei estupefata. Na verdade, nem tão surpresa, Essa palavra foi erroneamente colocada por mim. Porque eu acredito que lugares onde há tanto sofrimento, tantas mortes, tanta coisa absurda, vamos dizer assim, para simplificar, só pode haver realmente o sobrenatural, ali em abundância, fantasmas para todo lado, Aquelas paredes são impregnadas de tanto sofrimento, de tanta crueldade que foi praticada. Muita gente foi punida com razão e outras pessoas inocentes com certeza também passaram por ali, Então, assim, é um sentimento de revolta muito grande, de raiva,
que fica impregnado nas paredes. Como todo mundo sabe, casas, né, guardam lugares, guardam memórias. Quem dirá um hospital, uma prisão, né? Um local que operou por quase 100 anos. Eu quero muito saber qual a opinião de vocês. Vocês já conheciam essa história? Acharam interessante? O que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou adorar saber, tá bom, meus amores? Beijos. Essa semana tem uma novidade aqui pra trazer pra vocês. Com certeza vocês vão gostar. Até a próxima. Tchau, tchau.